Quero trazer o Vandique aqui para a nossa conversa também, para ouvir a opinião dele. Vandique, acho que a Carla trouxe aí muito bem sinalizado, principalmente no final aqui, precisamos, né, de uma reforma administrativa, precisaríamos, na verdade, acho que de um novo pacto federativo, uma nova Constituição após essa reforma administrativa. Queria te ouvir, Vandique, para saber a sua opinião. Existe de fato, né, real mesmo, né, sem aquela vontade do que a gente gostaria que fosse feito. De fato, existe vontade política para se fazer isso no Brasil? Olá, Carla, bom dia. Falou muito bem, pontuou coisas que são extremamente relevantes para a questão desse debate e que são muito caras à sociedade brasileira e que a gente varre para baixo do tapete. Paula, não existe vontade nenhuma, né? A gente observa, por exemplo, só no primeiro semestre desse ano, comparado com o primeiro semestre do ano passado, né, a folha de pagamento de funcionários públicos dos estados cresceu quase 7% e ocupa um pedaço da despesa corrente de quase 60%. Quer dizer, é um valor muito elevado, né? E a gente não sabe qual é a eficácia, né? A gente sabe que os serviços são muito ruins e ninguém é mensurado pela qualidade do serviço prestado. Quer dizer, se eu trabalhasse na minha vida, né, ao longo da minha carreira e nunca tivesse sido analisado e mensurado e avaliado por superiores na qualidade da prestação do meu serviço, eu provavelmente não estaria aqui hoje, né? É assim que a coisa acontece. A gente fica muito sentado em cima do próprio traseiro, né? A gente não quer se mexer quando a coisa é muito confortável. E é isso que a gente tem. A gente tem um país que tem estados, municípios e a federação inchada em diversos fatores, não somente em funcionalismo, mas o grande problema é a falta de um modelo ou de uma tese de nação. Algo que transpõe, que vai além do governo, algo que quem nós ambicionamos ser no curto, médio e longo prazo e o que nós vamos empenhar em termos de fundos, em termos de tempo, pessoas para chegar até lá. E a gente não tem isso no Brasil, né? Todos os ciclos são ciclos de 4 anos, são ciclos muito curtos e esses ciclos são sempre voltados para a reeleição. Não que isso não seja natural no processo político, é assim que acontece, mas a gente não cria travas institucionais para que obrigue que, além do processo eleitoral, de ser eleito e reeleito, a gente tenha benesses sociais ou o que a gente chama em economia de externalidades positivas. É muito contrário a coisa aqui no Brasil, que é essa mistura da coisa pública com a coisa privada. E a gente entra em questões de escolha pública, que é uma das escolas de economia muito relevantes para a situação política no Brasil. Mas veja só os gastos, né? A gente tem um crescimento de gastos em todas as esferas e nós temos uma redução de receitas correntes. Quer dizer, em qualquer cenário não é sustentável uma situação dessa. E a gente não tem um questionamento. Outra coisa, a sociedade é muito... a qualidade da educação. As pessoas são muito ignorantes e elas não entendem o fator econômico como preponderante nas escolhas delas e nas oportunidades que elas terão no futuro. E a gente olha sempre o curtíssimo prazo. Esse curtíssimo prazismo do brasileiro, né? Inclusive o mercado brasileiro já pedindo uma queda de juros de 0,75, que só importa o que acontece amanhã e hoje, né? Esse tipo de coisa é muito problemático. Note o seguinte, que apesar da gente ter um processo de convergência do IPCA com a meta, 2026, 2025, 2024 está acima da meta, bastante acima da meta, as expectativas em 3,5, 3,6. Quer dizer, apesar dos efeitos, e são efeitos deletérios da política monetária, que reduz a atividade econômica, apesar de todos os pesares, a gente ainda tem uma perspectiva, uma expectativa por parte do mercado que nós não vamos chegar na meta. Não está ancorada a meta ainda, a despeito da posição do Banco Central e da taxa de juros. Quer dizer, no Brasil, quando a gente fala de fazer uma reforma tributária, eu vou repetir o que eu sempre digo aqui.
é análogo a construir uma casa começando pela chaminé. Nós necessitamos de uma reforma profunda que vai muito além da tributação, que passa pela estrutura do país, como é que nós vamos ser uma federação, um pacto federativo, como é que a gente vai, o que a gente precisa, o que vai ser provido pelo Estado e o que vai ser alocado a entes privados para poder oferecer. Sim, o governo, o Estado não pode prover tudo para todas as pessoas. E a minha impressão é que o Brasil virou um país decadente europeu, uma Espanha, um Portugal, com serviços inflados, custos inflados, impostos altos, sem ter ficado rico. Quer dizer, a gente não tem o bem-estar que existem esses países falidos europeus e a gente quer oferecer os mesmos serviços através de um Estado gigante que implodiu e que não é mais capaz de gerar crescimento econômico. Imagina o seguinte, a gente tem uma Europa andando de lado, nós temos a maior economia da Europa, a Alemanha, em recessão, e isso puxa todo mundo para baixo. Sem a Alemanha não existiria nada de benesses sociais que grande parte da União Europeia consegue gozar para suas populações. O Brasil não tem uma Alemanha para puxar a gente para cima. Quando a gente olha a América Latina, o Brasil é o melhor que tem. E quando a gente vê que o melhor que tem que o Brasil é muito ruim, a gente fica assustado, porque nós criamos um estado de bem-estar sem ter obtido, né, o PIB per capita necessário para fazer isso. Então, ou a gente se torna uma nação séria e promove a livre concorrência, abraça o mercado e a gente promove que questões políticas vão ser resolvidas no âmbito político, mas a gente tem que ter um projeto para a nação, né? Nós temos que fazer um projeto nacional, ou a gente vai sempre ser isso. E o Brasil hoje é o melhor que ele pode ser. Ele não vai ser melhor do que ele é hoje.